Olá, turma do sexto ano! Hoje teremos aula de ciências. Eu sou a professora Thaís Costa. O conteúdo de hoje é cadeia alimentar, teia alimentar e relações ecológicas. Então, vamos falar sobre cadeia alimentar. A cadeia alimentar refere-se às representações das relações de alimentação que existem em um determinado ecossistema. Nas cadeias, o fluxo de energia é unidirecional, ou seja, é sempre em um mesmo sentido. Veja um exemplo simples de cadeia alimentar: capim, lagarta, pássaro e cobra. No exemplo acima, vemos uma representação dos organismos que servem de alimento para outro em um fluxo unidirecional. As setas podem ser lidas como serve de alimento para, assim sendo o capim serve de alimento para a lagarta, que serve de alimento para o pássaro, que serve de alimento para a cobra. É importante salientar que, apesar de não estarem representados, fungos e bactérias agem sobre todos esses organismos após a sua morte. Fungos e bactérias são denominados de decompositores e são essenciais. Teia alimentar. A teia alimentar pode ser definida como a interação existente entre várias cadeias alimentares diferentes de um determinado ecossistema. Na teia alimentar, assim como na cadeia alimentar, podemos agrupar os organismos em diferentes níveis tróficos, ou seja, podemos agrupar os seres que possuem os hábitos alimentares semelhantes. Os organismos podem ser classificados, portanto, em produtores, consumidores e decompositores. Produtores são seres autótrofos, ou seja, que são capazes de produzir seu próprio alimento. Eles representam sempre o primeiro nível trófico de cada cadeia ou teia alimentar. Consumidores são organismos heterotróficos que se alimentam de outros seres vivos. Um animal herbívoro que se alimenta de um produtor é um exemplo de consumidor, assim como o animal que se alimenta desse herbívoro. Os consumidores podem ser classificados em primários, secundários, terciários e assim sucessivamente. Os primários são aqueles que se alimentam dos produtores. Os secundários são aqueles que se alimentam dos primários. Os terciários são aqueles que se alimentam dos secundários, e assim por diante. Decompositor são organismos heterotróficos que realizam o processo de decomposição e atuam sobre todos os seres vivos. Como exemplo de decompositores, podemos citar os fungos e bactérias. Relações ecológicas são as interações que ocorrem entre os seres vivos. Essas relações podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie ou de espécies diferentes e podem ser classificadas como harmônicas e desarmônicas, dependendo das consequências que elas trazem aos envolvidos. Relações harmônicas. Relações harmônicas, quando traz benefício a todos os envolvidos, ou traz benefício a um, sem causar prejuízo a outro organismo,
envolvido na relação e também conhecida como positiva. Relações desarmônicas, quando causa algum prejuízo para algum dos envolvidos, é também conhecido como negativa. Tipos de relações ecológicas. Relações intraespecíficas. Sociedade. Nesse tipo de relação, os indivíduos de uma mesma espécie vivem juntos, sem união física, e apresentam uma divisão de trabalhos entre eles. Tal tipo traz benefícios a todos os envolvidos, sendo classificados como relação harmônica. São exemplos as sociedades das formigas, abelhas e cupins. Colônia. Nesse tipo de relação, os indivíduos da mesma espécie vivem juntos, no entanto, podem apresentar ou não divisão de trabalho. Tal tipo traz benefício a todos os envolvidos, sendo classificado também como relação harmônica. São exemplos caravelas, a divisão de trabalho e colônias de bactérias. Não há divisão de trabalho. Competição. Nesse tipo de relação, os indivíduos de uma mesma espécie podem entrar em disputa por recursos que são limitados, como alimento, territórios e parceria para a reprodução. A competição é uma relação desarmônica. Um exemplo dessa relação é a competição por território, que acontece entre alguns animais, por exemplo, aves. Uma forma que as aves utilizam para delimitar seu território é por meio do canto. Canibalismo. Nesse tipo de relação, um indivíduo alimenta-se de outro da mesma espécie. Assim, trata-se de uma relação desarmônica. O canibalismo ocorre, por exemplo, entre filhotes de tubarão de algumas espécies, como o tubarão cinza, enquanto ainda estão no útero. Relações interespecíficas. Mutualismo. Nesse tipo de relação, indivíduos de espécies diferentes vivem associados, sendo dependentes ou não dessa associação. Nela, os dois são beneficiários, sendo assim uma relação harmônica. Um exemplo de mutualismo obrigatório é a associação de algumas espécies de algas ou cianobactérias e fungos, formação de líquens. Comensalismo. Nesse tipo de relação, apenas uma das espécies é beneficiada, no entanto, não causa prejuízo à outra. Essa relação é classificada como harmônica. Um exemplo de comensalismo ocorre entre o tubarão e a remora. Esta se fixa na superfície ventral daquele por meio de ventosas e assim é transportada, além de utilizar-se de restos alimentares do tubarão para sua alimentação. Amensalismo. Nesse tipo de relação, um indivíduo secreta substâncias que inibem ou impedem o desenvolvimento de outro. Essa é uma relação desarmônica, pois é prejudicial a um dos envolvidos. Um exemplo de amensalismo ocorre com alguns fungos que secretam substâncias que causam a morte de bactérias. Parasitismo. Nesse tipo de relação, um dos indivíduos parasita retira do organismo de outro hospedeiro nutrientes para sua sobrevivência. Tal relação pode debilitar o indivíduo hospedeiro e até mesmo levá-lo a óbito. Trata-se de uma relação desarmônica. Um exemplo de parasitismo
ocorre entre um ser humano hospedeiro e alguns vermes, como a lombriga parasita. Predação. Nesse tipo de relação, um indivíduo mata o de outra espécie para alimentar-se. Essa relação é classificada como desarmônica, já que apenas o indivíduo é beneficiado. Um exemplo de predação pode ser observada em leões que se alimentam de animais como a zebra. Competição. Nesse tipo de relação, os indivíduos de espécies diferentes podem entrar em disputa por recursos que são limitados, como alimento ou território. A competição é uma relação desarmônica. Um exemplo é a competição entre plantas de espécies diferentes em uma floresta densa pela disponibilidade luminosa. Por hoje é só. Se cuidem e até o próximo vídeo.